Bom dia, bom dia. Começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz e a graça estejam no coração de cada um. Comecemos louvando o nosso Senhor. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração todos os dias, para que a gente possa viver esse ambiente da presença de Deus através da palavra, através do catecismo, através da tradição, através do magistério, junto, unidos num só coração, perseverando como nós vamos ver hoje em Atos dos Apóstolos capítulo 1, onde que vai nos apresentar essa perseverança em oração junto com a Mãe de Deus. Então assim, já tendo um sabor da presença da família, da unidade, do amor, da filiação, pai, mãe, essa unidade perfeita, esse mover perfeito de Deus. Hoje nós estamos falando sobre o amor do homem, o amor conjugal, indissolúvel e naturalmente fiel, que é o parágrafo 1646, que está falando sobre a fidelidade do amor conjugal. Então, qual o relacionamento do homem e da mulher, a unidade, o matrimônio é um sacramento, onde que se embasa na palavra de Deus, que a gente possa compreender que não é aquela palavra que diz o que ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado no céu, que quando você desligar no civil está desligado o matrimônio. Isso aí não tem nada a ver, não é o discernimento correto desta palavra, mas nós vamos ver hoje sobre o amor conjugal indissolúvel. O que significa a palavra indissolúvel? Que não pode dissolver, que não pode desfazer. O parágrafo 1646. O amor conjugal exige dos esposos, por sua própria natureza, uma fidelidade inviolável. Isso é a consequência do dom de si mesmo que os esposos fazem um ao outro. O amor quer ser definitivo. Não pode ser até nova ordem. Esta união íntima, doação recíproca de duas pessoas e o bem dos filhos exigem a perfeita fidelidade dos cônjuges e sua indissolúvel unidade. Aqui, irmãos, que a gente possa compreender é o que Deus uniu, o homem não separa. Um casamento, então, na unidade com Deus perfeita, aquele casamento que você prometeu, está passando por situações difíceis, passando por dificuldades. Qual é? Eu largo o abandono? Não. Você prometeu amar-te, respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então é neste momento que você vai compreender o que é o amor. Por isso que o casamento só pode ser desfeito, não. Ele não pode ser desfeito. Ele pode ser comprovado que nunca existiu o amor. Aí pode ser anulado porque ele nunca teve o casamento. Então vai comprovar que nunca teve o casamento. Só isso. Mas em casos diferentes, porque eu tive briga com meu esposo, eu tive discórdia, não é o caso da separação. O que Deus uniu, o homem não separa. Então a igreja orienta que tudo isso que nós fazemos na presença de Deus, o matrimônio é um sacramento indissolúvel. Então que a gente possa compreender que tem que comprovar que nunca existiu esse casamento, que nunca existiu o amor. Lá no parágrafo 1650 vai dizer que são numerosos hoje em muitos países os católicos que recorrem a divórcio segundo as leis civis. A igreja, por fidelidade à palavra de Cristo, todo aquele que repudiar sua mulher, nós vamos ler agora, Marcos capítulo 10, versículo 11 ao 12. Vamos pegar Marcos capítulo 10, versículo 11 ao 12. E ele disse-lhes: quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o seu marido e se casa com outro, comete adultério. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união.
seu primeiro casamento foi válido, se os divórcios tornam a casar-se no civil, se os divorciados tornarem-se a casar-se no civil, fica numa situação contrária, objetivamente, à lei de Deus. Portanto, não pode ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar esta situação. Irmãos, aqui quero dar uma pausa para que a gente possa compreender. Então, duas situações nos impedem de a gente comungar quando a gente está nessas situações de pecado mortal. Primeiro, eu casei, me divorciei somente no civil, mas eu continuo casado porque o casamento é indissolúvel e eu vou e comungo. Você está comungando sua própria condenação, você está comungando em pecado mortal. Outra situação, eu estou amigado, eu não estou casado. Não pode comungar. Eu vejo pessoas porque está vivendo na mesma casa, já é um casamento amigado, né? Um amigado não é um casamento, porque o casamento mesmo é com Deus, a unidade com Deus. Então o matrimônio, aliás, é o sacramento do matrimônio, é quando você é casado diante de Deus na igreja. Então assim, é assistido ali pelo padre, pelo sacerdote. Aí então, querido irmão, você está cometendo um pecado mortal também e comungando a sua própria condenação. Se você não é casado, vai e case. Por quê? Porque se você está amigado com a pessoa, o casamento não é somente sexo, o casamento é unidade com Deus. Portanto, não pode ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar essa situação. Pela mesma razão, não pode exercer certas responsabilidades eclesiais. Não pode estar participando de algumas pastorais ou estando ali à frente. Então, assim, a igreja que orienta, mas isso vai do pároco, do padre, né, conforme a orientação que o padre vai dizer. Portanto, não pode ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar a situação. Pela mesma razão, não pode exercer certas, então não é todas, né, certas, responsabilidades eclesiais. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que mostram arrependimento por haver violado o sinal da aliança e da fidelidade de Cristo e se comprometem a viver numa continência completa. Então, assim, se eu fui casado com uma pessoa e hoje, por causa da minha situação, eu fui agredido fisicamente, não teve condições mais de eu continuar, como está aqui no parágrafo 1649, um pouquinho antes, a igreja permite que haja essa separação até uma reconciliação, né? Então aí você vai confessar e vai continuar comungando, mas você não casa de novo. Irmãos, é um agir assim muito importante a gente compreender bem. Então tem muitos assuntos a ser falados sobre o casamento, sobre a separação, sobre como agir neste momento. Por isso nós estamos dando andamento a esse estudo e hoje está falando simplesmente sobre amor conjugal indissolúvel e naturalmente fiel. Então, o que Deus uniu, o homem não separe. Está aqui a palavra. É indissolúvel, a não ser, Jesus fala na palavra, que seja um casamento, como que ele diz aqui? Ele vai dizer aqui, quer ver? Em outra palavra vai dizer, no outro acho que é Lucas, vai dizer, a não ser que seja um casamento que nunca existiu, né? E Jesus diz na palavra. Que é o casamento que você está amigado, é um casamento que você comprova que o amor nunca existiu. Vou dar um exemplo. A pessoa mentiu sempre antes de casar, mentiu sobre a sua pessoa, não se conheceram bem. Aquela pessoa vamos supor aqui, era um viciado, e essa pessoa mostrou-se outra pessoa. Então, assim, tem vários casos assim, que a igreja apresenta para que seja nulo o casamento, comprovando que nunca existiu amor, que nunca existiu o casamento. Amém? Vamos rezar um Pai Nosso em agradecimento a Deus a este momento e que possa, pela igreja, pelos sacerdotes, pelos casamentos, pelas famílias, pelos casais, por aqueles que não casaram na igreja, que necessitam comungar, que tomam a decisão de fazer ali o curso de noivas, de seguir uma caminhada com Jesus, com Deus, perfeita, na unidade, né, com Deus, uma aliança no casamento. Então que a gente possa compreender que as adversidades no casamento existem. Não é porque você casa na igreja que vai deixar de ter adversidades. Vai continuar tendo. Mas com Deus nós vamos vencer e um vai levar o outro ao céu. Rezemos este Pai Nosso em agradecimento a Deus e também por todos os casais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.